Bom dia, queridos alunos. Iremos dar continuidade aos nossos assuntos de geografia, módulo 2. Temos como tema povo, cultura e nação. Então, nós sabemos que povo, quando se fala de povo, cultura e nação, geralmente nós estamos denominando-se as três culturas, né, a qual hoje faz parte do povo de uma determinada nação. E nós sabemos que o branco, o negro e o índio, eles contribuíram muito para esse povo e essa junção de diferentes culturas. E aqui eu trouxe aqui mais um pouquinho, relatando sobre o povo, cultura e nação. De modo geral, a cultura ela vem envolvendo elementos como a língua, que falamos, né, as receitas, a crença, a religião. Então, a cultura, o povo de uma cultura e uma nação, para que ela possa ter essa formação, ela necessita desses conceitos, né? Podemos observar que são objetivos assim, objetos fabricados, o estilo dos edifícios construídos e a religião também adotada e a questão das suas vestimentas também, do vestuário, fazem parte também de um povo, cultura e nação. Temos em seguida o território nacional. Então, quando nós falamos sobre a questão do território nacional, ele está ligado com a associação e também temos uma ocupação, propriedade e influência, que essa influência ela vai exercer um determinado espaço. Então, o território, o qual nós fazemos parte hoje, né, a nossa nação brasileira, relato sempre que o Brasil, hoje ele tem um desenvolvimento, seja político, econômico, social, e está inserido nessa questão do desenvolvimento da nossa nação. E esses povos, o qual nós estamos falando, se nós estamos nos referindo à cultura, o negro, o branco e o índio, eles estão ocupando também uma parcela dessa população, né, devido a essa mistura de povos diferentes. O território nacional também é composto pelo Estado, que ele exerce sua soberania com suas instituições e leis. Então, no Brasil, em termos de mundo, nós sabemos que os poderes, o executivo, o legislativo e o judiciário, esses poderes são eles que vão ajudar a fazer com que essas leis no nosso país elas possam acontecer. Então, na parte política do Brasil, nós sabemos que nós temos o executivo e temos o legislativo. Já o Poder Judiciário, nós sabemos que o Poder Judiciário é composto, né, pelos juízes, promotores, advogados, todos esses homens e mulheres que vão, né, ajudar a comandar a nação. E no hemisfério aqui, pelo IBGE, eu sempre relato isso nas aulas de geografia com vocês, que quando nós estamos nos referindo a um território nacional, ele realmente é composto, né, pela área em que um Estado exerce sua soberania. Então, o nosso país hoje ele é dividido, como vocês têm um conhecimento, 26 estados e um Distrito Federal. E esse nosso Distrito Federal, as leis, o presidente da República é ele que comanda estados e ajuda na questão de verbas, né, para a cultura, para a educação, para a saúde. Nós sabemos que o nosso país ele tem um grande aumento na questão de impostos, né? Nosso país paga muitos impostos. E com esse dinheiro dos impostos, né, o IBGE, com essas pesquisas que eles vêm fazendo de 10 em 10 anos no Brasil, esse dinheiro ele é para ser repassado para melhorias na saúde, na educação e também na questão do desenvolvimento aí para oportunidades de emprego, que é renda. Então, o IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano, do nosso território brasileiro, ele precisa ainda melhorar, ele, na verdade, precisa aumentar, porque cada município, cada estado, eles estão fazendo as suas arrecadações, e aí eles têm que receber esses impostos e investir, né,
investir nessas áreas para que a sociedade brasileira ela possa realmente, né, exercer essas leis, né, direitos e deveres iguais, o qual nós estamos aqui relatando. E outra coisa, quando eu falo no Estado, esse Estado com letra maiúscula, que é ele que é a instituição política, ele está formando toda essa parte administrativa. Quando eu falo nessa palavra Estado, não esqueçam que Estado com E, eu estou me referindo a esse conjunto de instituições políticas e administrativas que organizam os aspectos, né, do nosso território e também do nosso povo. Por isso que eu relatei aqui um pouquinho para vocês sobre esses 3 poderes, né, o poder executivo, o legislativo e o judiciário. Temos aqui minorias nacionais e conflitos no mundo. Então, aqui nós temos alguns territórios, eu trouxe só as imagens para vocês, nós temos bem na nossa página 364, que essas minorias aí nacionais e conflitos no mundo. Então, no nosso livro de geografia, nós estamos estudando, né, essa questão de muitos assuntos que decorreram em termo mundial. Então, houveram vários conflitos, né? Infelizmente, nós sabemos disso e até hoje ainda não mudou. Nós sabemos que nos territórios aí do Oriente Médio, na Chechênia, Palestina, no Tibete, ocorreram vários conflitos que trouxeram grandes problemas para a população. Que problemas foram esses? Primeiro, a questão da vulnerabilidade social, o desemprego, falta de moradia. Então, esses conflitos, eles geraram perdas também, né, de pessoas, várias pessoas morreram devido a esses conflitos. Então, nós sabemos que o Oriente Médio, até hoje, ainda permanece, né, com a bandeira, não quer erguer a bandeira da paz, eles ainda estão persistindo muito com essa questão de terrorismo, né, de conflitos devido a riquezas territoriais, porque eles acham que se eles se aliarem com outros povos, eles podem, eles têm medo de perder as suas posses, o seu território. Não é por aí. Então, essas guerras elas ainda vão persistir enquanto essas pessoas, esses governantes ainda tiverem a mente, né, dessa forma. Então, a vulnerabilidade social é um dos maiores requisitos que vem ocorrendo, tanto em Kurdistão, né, que fica no Oriente Médio, a Chechênia, que fica na Rússia, temos aí a Gaza, que fica Palestina, e temos o Tibete também, que são algumas áreas aí de grandes conflitos, né, países que não querem curvar a aliança uns para com os outros, e aí torna-se um pouco difícil. E aí esses movimentos, eles vão tendo uma forte liderança de conflitos, de grandes guerras, que vão causar sérios problemas para suas próprias nações. E aqui nós estamos falando de cultura, de um povo, culturas que devem ser respeitadas, culturas que outrora, esse povo ele já vem vivenciando isso desde o processo de colonização, das descobertas, das grandes riquezas. E, em pleno século XXI, ainda temos esses países dessa forma. Eu quero só questionar aqui um pouquinho sobre Kurdistão, que ele é localizado no Oriente Médio. Esse povo curdo, como eles são chamados, eles representavam cerca de 30 milhões de pessoas. E essa nação, em vários países, né, que podemos citar o Irã, Síria, Armênia, esses países eles viviam nessa parte nacional, nesse território nacional, e eles eram denominados como Kurdistão. Eram países que eles viviam, né, sobre vigilância de Kurdistão. Então, eles tinham que fazer tudo o que os governantes mandavam. Então, é uma vida difícil. Já na Chechênia, que é na República Russa, ela integra aí a Federação Russa, nós podemos observar que, antigamente,
a Rússia era chamada União Soviética. E a fase política da União Soviética naquela época era o bloco econômico que eles seguiam era o socialismo, né? Mas nós sabemos, devido às crises financeiras que houveram no decorrer da história, a Rússia teve que aderir para o capitalismo, né? Passaram pelo processo do capitalista. E aí a União Soviética, em 1991, a Chechênia, ela declarou-se aí a sua própria independência. Então, aqui nós estamos observando que países que estavam lutando por sua independência. Então, essas leis, elas devem ser cumpridas. E eu volto a falar, quando o poder executivo, o legislativo, o judiciário, eles realmente se unirem de verdade, com certeza, qualquer que seja a nação, ela será bem desenvolvida. E aí nós temos também na Palestina, o Estado de Israel, por volta de 1948, essa guerra árabe que houve-se também lá, né, de Gaza, foi necessário a ONU intervir. Então, a ONU está sempre, a Organização das Nações Unidas, ela está sempre intervindo com esses conflitos, né, para ajudar aquelas pessoas menos favorecidas. Porque uma grande guerra ela pode causar sérios problemas vulneráveis em uma nação, em um país, seja ele qual for, né? A questão já falei aqui, relato mais uma vez, a falta de moradia, a fome, o desemprego, tudo isso vão causar sérios problemas, né? Então, Israel, ele era ocupado, né, por esses desenvolvimentos aí dos territórios. E já em Tibete, a população dessa região, ela era considerada uma região autônoma, ou seja, eles tinham grandes tensões que eram civilizadamente pela China e pelo Tibete, né? Então, eles tinham esse processo dessa rivalidade entre eles, né? Eles eram rivais e aí ocorreu a Revolução Chinesa também no processo, em 1949. E com essa ocupação dos militares, né, nós sabemos que essas grandes guerras, né, o governo, eles têm que investir aí, né, nesses homens, nesses exércitos, para eles guerrearem. Então, nenhum país ele vai entrar em uma guerra se ele não tiver condições. Ele tem que ter condições, então ele tem que ter o armamento. E outrora, lá na Rússia, no tempo que eles eram socialistas, para que a Rússia não se sumisse não tivesse seu território por perdido, eles tiveram que aceitar a ajuda dos Estados Unidos, da Inglaterra, da França, de outros países, para eles derrotarem a Alemanha, porque senão a Alemanha ia tomar todo o seu território. Então, foi necessário essas unidades para que outros países pudessem, né, se sobressair desse processo aí de guerras e não perderem tudo, né, seus territórios. Muito bem. As imagens aí foi só da China, do Tibete, aí temos a Palestina também, para vocês darem uma olhadinha, mostrando aqui o mapa de cada um do que eu acabei de falar. Atualmente, existem muitas nações que não têm território, né? Então, nós estamos observando aqui que eles não são reconhecidos. Então, tem territórios que eles não são reconhecidos, ou seja, não têm autonomia sobre o território que ocupam. Então, esses países aqui, desses conflitos que nós estamos falando, eles estão lutando por sua independência. Então, independência é o quê? É você dizer assim, aqui é minha nação, é o local onde eu nasci, e hoje ele tem um governo que está ali administrando o poder. Então, isso é independência para um país. E aqui nós estamos comentando sobre essas questões, né, na atualidade. E aí, cuja essa autonomia também trouxe, né, perante essas autoridades de governo, né, as nações, muitas delas, elas foram chamadas de minorias nacionais ou minorias étnicas, né? Então, quando nós proporcionamos nacionais ou minorias étnicas, a questão do povo.
Então, nós estamos falando de cultura, de um povo, de uma nação que está querendo seus direitos e deveres para que eles possam ter sua própria dignidade. E para falar de cultura é isso, falar de um povo, respeitar o povo, uma nação, independentemente qualquer que seja, nós temos que ter esse processo de direitos e deveres para todos. Então, ele tem que ser universal, ele não tem que ser por etapa, ele tem que ser para todos, né? E hoje, a nossa aula, nós nos referimos a essas questões. Temos as atividades de geografia que vocês vão ter que responder em casa. Eu irei aqui agendar com vocês rapidamente as páginas para vocês responderem. Nós temos as páginas 362, 363 e a 369 e 370. Fiquem com Deus e tenham um dia abençoado.